Bom, vamos continuar a nossa conversa aqui no capítulo 3. Agora aquela parte que eu falei para vocês sobre a pregação. Ao relato do milagre, segue-se um discurso explicativo de Pedro, né? O ponto principal da história é que o nome de Jesus continua com poder para operar os mesmos milagres de cura que nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eram os sinais da chegada do reino de Deus, ou seja, o apóstolo aproveitou a oportunidade daquele milagre que aconteceu na vida do mendigo para pregar. Da mesma forma que o incidente do Pentecostes serviu de tema para o primeiro sermão do apóstolo Pedro, agora a cura do coxo tornou-se um pretexto para o segundo sermão de Pedro. No primeiro sermão, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas, está lá no capítulo 2 de Atos, verso 41. Já nesse segundo sermão, que acontece aqui após a cura do mendigo aleijado, nesse segundo sermão, mais 2.000 pessoas aceitaram a palavra. Está aqui no capítulo 4, no versículo de número 4, né? Versículo número 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos que creram perto de 5.000. Ou seja, 3.000 almas lá, mais agora 2.000 almas, a igreja chegava ao número de 5.000 pessoas aproximadamente. O crescimento da igreja está diretamente ligado à pregação fiel da palavra, tá? A pregação ela é o principal instrumento para produzir o crescimento saudável de uma igreja. Eu concordo com John Stott, aliás, John Stott é um dos teólogos que eu mais li, que mais gosto mesmo, né? Tenho que confessar minha paixão por John Stott. Eu concordo com ele quando ele diz que o aspecto mais notável do segundo sermão de Pedro, tal qual do primeiro, é o fator cristocêntrico. Cristo, o centro da pregação dele. Ele desviou os olhos da multidão do coxo curado e dos apóstolos e fixou o olhar da multidão em Cristo, em quem os homens havia rejeitado, matando, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então eu quero destacar aqui alguns pontos, né? O primeiro, aqui nós temos um público atônito. No capítulo 3, verso 11, diz que apegando-se a ele, Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. O pórtico de Salomão, gente, ficava ao lado leste do templo e era um corredor onde Jesus havia já ministrado, lá em João capítulo 10, verso 23, e a igreja se reunia para adorar a Deus, pelo menos é onde está no capítulo 5, verso 12. A beleza desse portão contrastava com a miséria do mendigo, né? A porta formosa, um portão muito bonito. Mas, em contraste com o portão bonito, a vida do mendigo, a miséria total dele. A cura dele foi um milagre extraordinário, a gente sabe. O milagre, porém, não é o evangelho, mas ele abre as portas para a pregação do evangelho. O milagre não substitui o evangelho, ele apenas encaminha a pessoa para receber o evangelho, ok? O milagre ele não abriu o coração do povo para aceitar a palavra, mas ele acabou ajuntando o povo, dando a oportunidade de Pedro pregar a este povo junto. Então veja, o milagre ele acontece, mas ele não é um fim em si mesmo. Ele acaba se tornando um meio para a chegada da pregação do evangelho, que é a morte, a vida, morte e ressurreição de Jesus. De sorte que fazer o milagre não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é fazer o que Pedro fez. É após o milagre que juntou uma multidão. Não é que o milagre abriu a porta para o evangelho, mas o milagre geralmente, por ser algo que deixa as pessoas atônitas e algo espantoso, faz com que as multidões se aglomerem. Essa multidão aglomerada, por uma questão estratégica, é a hora certa de você pregar o evangelho para o máximo de pessoas possível, tá? Então, o primeiro ponto aqui é que as pessoas estavam atônitas, era uma grande multidão. Mas um segundo ponto que eu quero destacar desde já é o pregador fiel. O verso 12 diz que à vista disso, dessa multidão que se ajuntou por causa do milagre, Pedro ele se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar?
O povo se reuniu para ver o milagre e estava inclinado, a verdade era essa, estava inclinado a atribuir a Pedro e João, ou às mãos de Pedro e João, o mérito daquele prodígio. Mas como eu disse agora há pouco, não eram as mãos de Pedro e João, mas era o poder do nome que estava sobre as mãos de Pedro e João. As pessoas não sabiam do poder do nome, elas viam apenas as mãos de Pedro e João. Pedro corrige aqui a multidão e não aceita a glória para si mesmo. O poder para curar não estava nele, mas estava no nome de Jesus, o Nazareno. A glória não pertencia a Pedro e João, mas unicamente ao Senhor Jesus. Um homem como Simão, de Samaria, que se dizia ser um grande milagreiro e gostava de ser chamado de o grande poder de Deus, aparece lá no capítulo 8, verso 9 a 11. Pedro e João, porém, eles rejeitavam essa atitude. Aqueles que hoje fazem propaganda de pretensos milagres, como se fossem homens poderosos, estão na contramão do ensino bíblico. Os que acendem holofotes e buscam glória para si mesmos por causa dos milagres, estão em total desacordo com as escrituras sagradas. Terceiro ponto que eu quero destacar aqui é a conexão, uma conexão necessária. Porque o verso 13 do capítulo 3 diz: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. A gente vê aqui uma conexão necessária. A ação divina operada na vida daquele coxo, gente, não era algo novo. A ação divina que opera na vida daquele coxo não era algo inédito. A ação divina que opera na vida daquele coxo não é algo estranho ao legado que o povo já havia recebido. Há uma profunda conexão entre o passado do Antigo Testamento e o presente dos apóstolos. O Deus que agiu antes, lá na vida dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, é o mesmo Deus que está agindo agora, tanto na vida de Jesus, que foi ascenso ao céu, quanto agora na vida dos apóstolos. Deus é o mesmo ontem, hoje, se-lo-á eternamente. Então eu concordo que o cristianismo ele não é uma nova religião. A mensagem dos cristãos trata, na verdade, de uma continuidade do Antigo Testamento, ou seja, a mensagem dos cristãos trata do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos antepassados. Esse Deus dos pais, dos antepassados, é quem glorificou o seu servo Jesus Cristo. Logo, o que Pedro está dizendo é que a história de Jesus é obra desse único Deus vivo que já vinha operando na vida de Abraão, Isaac e Jacó. Esse mesmo Deus dos patriarcas, entendeu? Pedro usou vários nomes e títulos para descrever Jesus. Ele descreve Jesus como, por exemplo, Jesus o Nazareno, no verso 6 do capítulo 3, Jesus o servo de Deus, no capítulo 3, verso 13, Jesus o santo e justo, no verso 14, o autor da vida, no verso 15, o profeta prometido por Moisés, no verso 22, e a pedra rejeitada que se tornou pedra angular, no verso 11. Então, nós vimos aqui, primeiro, um ajuntamento, por causa do milagre, que propiciou a pregação. Nós vimos aqui um profeta fiel, um pregador fiel, porque ele diz, olha, isso aqui não somos nós, isso aqui é Jesus, é Deus agindo por intermédio de Jesus, e é Jesus operando através das nossas vidas. E agora ele diz que há uma continuidade, que o que está acontecendo não é novidade. Já vinha acontecendo na vida de Abraão, Isaac e Jacó, os atos poderosos de Deus não são coisas do Novo Testamento, da Nova Aliança, mas são agir de Deus já desde o Antigo Testamento, e todos os judeus sabiam como Deus havia agido de forma poderosa e redentora na história de Israel. Agora estaria agindo de forma poderosa e redentora através dos seus apóstolos. Aí nós encontramos aqui uma quarta consideração sobre essa pregação, que é uma acusação solene. O verso 13, parte B, até o verso 15 diz: a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este esteve decidido a soltá-lo, vocês, porém, negaram o santo e justo e pedistes que vos concedessem um homicida, no caso o Barrabás. De Sarte matastes o autor da vida, a quem Deus restou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Na verdade, a mensagem de Pedro foi cortante como uma espada, né? Ele não pregou diante de
de um auditório. Ele fuzilou seus ouvintes com palavras contundentes. Ele acusou-os de trair e negar Jesus perante o governador romano. Ele acusou-os de negar o santo e justo e preferiu o ladrão Barrabás, o assassino, o homicida, do que escolher Jesus, o Filho de Deus. Ele culpou eles de matar o autor da vida, a quem Deus restou dos mortos. Então, o agir de Deus e o agir de Israel se contrapõem, lance por lance. Deus glorifica Jesus, eles o entregam. Deus coloca o santo e justo no meio deles, eles o negam em troca de absolver um homicida. Deus lhes concede o autor da vida, eles matam. Eles matam a Jesus, porém o Deus do céu ressuscita ele dos mortos. Pedro não poupa seus ouvintes. Antes ele mostra a verdadeira culpa que havia neles. Que sermão interessante, né? Pedro não pregou para agradar a audiência. Ô pessoal, vocês estão fazendo um curso comigo aí, eu tô cansado de pregador babão, que fica babando nos outros, sabe? Pedro não pregou para agradar a audiência. Não é que você tem que ser antipático, mas irmãos, você tem que ser bíblico, cristocêntrico, verdadeiro, sabe? Limpo. Você não pode ter a sujeira do preconceito, da tentativa de se dar bem, de se beneficiar. Pedro não pregou para agradar a audiência. Pedro pregava para levá-la ao arrependimento. Quando João Batista pregava também, ele dizia assim: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. A mensagem bíblica, a mensagem de Pedro, não era uma mensagem água com açúcar. Pedro não era um arauto da conveniência, ele era um embaixador de Deus. Sua intenção não era arrancar aplausos dos homens enquanto ele pregava, mas confrontá-los com o aguilhão da verdade. Por isso eu concordo com os estudos do comentarista Ward Wiersbe, que ele salienta que o Calvário pode ter sido a última palavra do ser humano, mas que o sepulcro vazio é a última palavra de Deus. Deus responde ao que o homem faz. Ele glorificou seu Filho, ressuscitando dos mortos, levando-o de volta ao céu. O Cristo entronizado agora envia o seu Espírito para operar no mundo por intermédio da igreja. O mendigo curado era uma prova de que Jesus estava vivo e agindo por intermédio dos seus apóstolos. Uma outra consideração que eu quero fazer aqui é um testemunho inequívoco, que está no verso de número 16. Diz assim: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro não era a fonte do poder que trouxe cura ao coxo. Ele não aceitou o louvor dos homens pelo milagre ocorrido. Ele tinha plena consciência de que aquele milagre público e verificável havia sido operado por meio de Jesus mediante a fé. Não há homens poderosos. Só há homens cheios do Espírito, usados pelo Deus Todo-Poderoso. O homem não é o agente da ação divina, apenas um instrumento. O Jesus exaltado é quem realiza os milagres na vida da igreja pelo poder do Espírito Santo, por intermédio dos seus servos. O Ward Wiersbe argumenta que ninguém ousaria negar o milagre, pois o mendigo estava lá. O mendigo estava lá diante de todos, em saúde perfeita, diz o 3,16 e o capítulo 4, verso 14. Ele estava lá com saúde perfeita. Se aceitassem o milagre, teriam de reconhecer que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus e que seu nome tinha poder. Portanto, o testemunho era inequívoco. Jesus está agindo e o nome de Jesus está operando. E se esse homem está com saúde perfeita, é porque Jesus está vivo e vocês têm que reconhecer isso. Uma outra consideração que eu quero fazer sobre esse sermão é um atenuante necessário, está no verso 17. O verso 17 diz assim: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Ou seja, aqui tem um atenuante necessário. Após a penetrante acusação de assassinato que Pedro fez a eles no capítulo 3, verso 15, Pedro agora adota um tom um pouco mais gentil no verso 17. Após a severa acusação
aos judeus e suas autoridades por terem traído, negado, matado o autor da vida, Pedro atenua-lhes a culpa dizendo que entende que eles fizeram por ignorância. De igual modo, quando Jesus estava pregado no leito vertical da morte, né, suspenso naquela cruz entre a terra e o céu, sofrendo dores alucinantes, excruciante, cravejado pela zombaria da multidão sedenta de sangue, ele também fez uma oração reconhecendo isso que Pedro está falando agora. Foi por ignorância. Está lá em Lucas 23, verso 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nessa mesma linha, o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 2, 7 e 8. Escreveu assim: Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se eles tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo aqui está dizendo que o que eles fizeram porque eles de fato não o conheciam, não entenderam que ele era o Senhor da glória. Ou seja, eles pecaram por total ignorância. Mais tarde, o próprio apóstolo Paulo, quando escreve ao seu jovem pupilo Timóteo, lá em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo de número 1, versículo de número 13, o apóstolo Paulo dá o testemunho dele assim: A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas agora obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Então o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e o próprio Jesus, eles também defendem essa tese, que muito do que as pessoas fizeram com Jesus foi por ignorância, e Paulo dá aqui em 1 Timóteo 1,13, dizendo que foi na ignorância e na incredulidade. Então é um atenuante interessante a gente perceber isso. As pessoas, de fato, pecaram por ignorância, né? Um outro ponto que eu quero destacar para vocês nesse sermão de Pedro está no verso 18, que é um propósito cumprido. Diz assim: Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de padecer. A maldade dos homens não anula os propósitos divinos, nem a soberania de Deus isenta os homens da sua responsabilidade, gente. O fato de todos os profetas terem anunciado que o Cristo de Deus haveria de padecer não inocentou os judeus de terem traído, negado e matado Jesus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, a morte de Cristo, como aconteceu, Pedro está dizendo que foi um propósito de Deus, um propósito cumprido, tá bom? Uma outra consideração é a que está no verso 19, uma exigência clara. Pedro deixa bem claro o seguinte: arrependei-vos, pois. Foi por ignorância? Foi, mas agora vocês estão sabendo. Jesus está vivo e esse homem andando é a prova de que o nome de Jesus está operando. Então, ele faz uma exigência muito clara: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Pedro endereçou esse sermão a um povo religioso, não a um povo pagão. A um público que acreditava na lei de Deus e observava atentamente os rituais sagrados, passo a passo. Porém, a religiosidade deles não era suficiente para salvá-los. Era preciso que se arrependessem, se convertessem. E aqui o significado de arrependimento, capítulo 2, verso 38, fala sobre arrependei-vos, é esclarecido pelo acréscimo de convertei-vos. Aqui tem arrependei-vos e convertei-vos. Por isso aquele comentarista, Marshall, ele diz que esse verbo significa o ato de voltar-se do modo de vida antigo, especialmente da adoração dos ídolos, para um novo modo de vida baseado na fé e na obediência a Deus. Então essa mensagem de arrependimento e conversão, você vê em Atos 9:35, em Atos 11:21, Atos 14, verso 15, Atos 15, verso 19, Atos 26, verso 18, verso 20 e Atos 28, verso 27. O cancelamento do pecado é resultado do arrependimento e da conversão. Ninguém nasce salvo. Todos nascem filhos da ira, e a gente vai entender isso na aula de Romanos. Todos precisam de arrependimento e conversão, entende? Arrepender-se e viver, ou não arrepender-se e morrer.
Sem novo nascimento, ninguém pode entrar no reino de Deus, diz João capítulo 3, verso 3 a 5. Em seu sermão anterior, lá no capítulo 2, verso 14 a 21, o apóstolo Pedro havia explicado que a cruz era o lugar da interseção entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Está lá no capítulo 2, verso 23. Nesse segundo sermão, ele repete a mesma verdade. Há uma soberania de Deus para agir e salvar, mas tem uma responsabilidade humana, que é de se arrepender e se converter. O arrependimento e a conversão são temas ausentes nos púlpitos de hoje. Eu falo isso porque eu tenho frequentado púlpitos de muitas igrejas e eu percebo que as pessoas não falam sobre arrependimento e conversão. Muitos pregadores eles visam apenas entreter o povo, em vez de levá-los ao arrependimento. Outros acabam anunciando a salvação sem a necessidade de arrependimento e conversão. Quem quer ser salvo, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. E quem quer rejeitar, renunciar aos seus pecados? Isso ninguém diz? A pregação apostólica ela é categórica. Não há remissão de Deus sem arrependimento e conversão. Por isso, esses apóstolos modernos e bispos que não pregam arrependimento, que não pregam conversão, não estão pregando a doutrina dos apóstolos da Bíblia. Portanto, essa ausência de pregação de arrependimento e conversão desmascara-os como falsos bispos e falsos apóstolos. Os verdadeiros bispos e apóstolos pregam o arrependimento e a conversão. Se tirar arrependimento e conversão, você pode adocicar o evangelho, irmão. Mas o dia que você adocicar o evangelho, você está pregando qualquer coisa menos o evangelho. Está sendo qualquer coisa menos um obreiro verdadeiro de Jesus de Nazaré. Uma outra consideração que eu quero fazer aqui nesse sermão de Pedro está no verso 20 ao 24, que é uma bendita promessa. O apóstolo Pedro ele proclama assim: a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto ele vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do seu povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Isso é o que está no capítulo 3, verso 20 a 24. O que está aqui é uma promessa bendita. Para você entender, depois de exigir arrependimento e conversão e prometer o cancelamento dos pecados, o apóstolo Pedro, fundamentado no que disseram os santos profetas de Deus do passado, anuncia os tempos de refrigério e restauração de todas as coisas. Na verdade, a palavra grega que aqui aparece como refrigério aparece somente aqui no Novo Testamento e somente uma vez na Septuaginta, no capítulo 8 de Êxodo, no verso 11. A Septuaginta é uma versão que traduziu o Antigo Testamento para a língua grega, lembrando que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E para ser mais correto, a Septuaginta, essa tradução da língua hebraica para a língua grega, também não foi de todo o Antigo Testamento. A princípio, a Septuaginta era apenas feita no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então a Septuaginta é a tradução do hebraico, da língua hebraica do Antigo Testamento para a língua grega, porém apenas do Pentateuco. E lá no capítulo 8, verso 11, a única vez aparece a palavra refrigério lá. Essa palavra usada lá em Êxodo e usada aqui pelo nosso querido Lucas, ela é usada como forma figurada em referência à época messiânica, o tempo do refrigério. É a grande época da alegria e repouso que seria trazida pela vinda do Machia, do Messias, do ungido na sua glória. Essa restauração vem unicamente por meio de Jesus. Esse refrigério vem apenas por meio de Jesus. Eles esperavam o refrigério vindo de um Machia, como cumprimento de profecias. Agora, o que Pedro está pregando é que Jesus é este refrigério prometido, ok? Tanto Moisés havia anunciado, desde Samuel, o descendente de Abraão seria Jesus.
E a recusa em receber esse Jesus, profetizado por Moisés, profetizado por Abraão e desde Samuel, a recusa seria em perdição, redundaria em perdição para a vida deles. Por isso Hebreus 2, 2 a 4 fala sobre isso, Hebreus 10, 28 e 29 também trata disso. Resta-nos um refrigério, ou seja, resta-nos um cuidado e uma restauração total quando o Machia definitivamente vier buscar agora a sua igreja. E finalizando aqui essa nossa conversa sobre o sermão de Pedro, em último lugar, no verso 25 e 26, que acredito que já fechando o capítulo 3, os dois últimos versículos, há aqui uma aplicação pertinente. Diz assim o 25 e 26: Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado ao seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Na verdade, aqui tem uma aplicação pertinente. O Pedro conclui seu sermão com uma aplicação pessoal bastante oportuna e poderosa, mostrando aos seus ouvintes que seus ouvintes eram os filhos dos profetas e eram os filhos da aliança que Deus havia estabelecido com Abraão. E que por meio de Jesus, o descendente de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. O Cristo ressurreto está agora, por meio da pregação apostólica, abrindo ao povo da aliança os portais da bênção. Mas essa bênção só pode ser recebida pelo rompimento definitivo das perversidades. Não há promessa de salvação onde não há a realidade do arrependimento. Finalizo essa parte novamente com John Stott, que oportunamente diz que, ao revermos esse sermão de Pedro, notamos que ele apresenta Cristo à multidão de acordo com as Escrituras. Apresenta Cristo como profeta semelhante a Moisés, capítulo 3, verso 22 e 23. Apresenta Jesus como rei davídico, como está no capítulo 3, verso de número 24. E apresenta Cristo como semente de Abraão, capítulo 3, verso 25 e 26. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho mais os detalhes do sermão de Pedro, e agora nós já vamos para o capítulo 4, que tem uma conversa quente sobre a igreja perseguida, tá bom? Um abraço para vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau.